pessoal, seja bem-vindo ao nosso Sioncast. É um prazer estar com vocês aqui. Nós estamos com a Ana Osório, uma amiga dessa casa, uma irmã que caminha aqui há 6 anos, né, nesse lugar. Eu a conheci ano passado, dando aula aqui nessa casa, e é um prazer enorme ter ela aqui. Ela que tem um coração voltado aos princípios bíblicos e tem carregado com ela essa palavra de sacerdócio. Então, Ana, se apresenta para nós um pouco, fala um pouquinho sobre você. Oi, pessoal. Sou a Ana, já falou meu nome, né? Então, um prazer estar aqui com vocês na Jocum, né, nessa jornada aí de alguns anos, como você falou. Eu sou a Ana Osório, né? Trabalho com um ministério chamado Voz que Clama em Niterói. Pelo nome já dá para mais ou menos perceber que a gente está falando de João, né? Uhum. Então, o nosso principal foco é preparar pessoas, um tipo de gente, para um tempo específico da história da igreja, que é os últimos dias, o retorno de Cristo. Uhum. Então, todas as temáticas, discussões, treinamentos, a gente tem algumas escolas, tem uma escola que funciona o ano inteiro, já estou aqui vendendo meu jabá. A gente tem uma escola que funciona o ano inteiro, que é a Escola do Reino, elas são 9 meses, ela já está rodando há 10 anos, uhum. Né? Esse ano ela está fazendo 10 anos, aniversário de 10 anos. Oh, que legal. Que legal mesmo, que é trabalho, né? Mas é uma escola voltada justamente para que a gente reveja nas escrituras o que é o reino, o que é o evangelho do reino, e, consequentemente, a gente passa por essa questão do coração, do sacerdócio, e a gente fala muito dessa ideia do sacerdócio da vida integral, né? Uhum. Que aí eu vou explicando à medida que a gente for conversando aqui o que isso significa. Fora isso, a nível profissional, eu atuo como psicóloga em Niterói, né? Então, eu acho que é uma vocação sacerdotal também, tá ali, né, oferecendo a escuta no consultório clínico, ouvindo pessoas, trabalhando com o interior das pessoas. Então, essa assim, é minha, vamos dizer assim, minha caminhada, minha jornada com Jesus, com a vida, enfim. E você tem trabalhado, assim, seu trabalho tem seguido em direção também a trabalhar com a igreja? Sim, há muitos anos. Deixa eu pensar, sei lá. Eu acho que é desde quando eu me entendo por gente, eu trabalho com a igreja, né? No sentido de que, falando um pouquinho de mim, pessoa, né? Não só ministerialmente, mas eu nasci no Evangelho, né? E dali em diante, depois fui para missões, fiz Jocum em Contagem em 2002, faz muito tempo, né? 2002. Esses dias até a gente estava brincando que a gente meio que virou os dinossauros. Quem fez ETED em 2002 virou o dinossauro de hoje, né? É engraçado isso. Mas, enfim, desde então, né, eu já trabalhava com a igreja local antes de ir para a Jocum, mas a Jocum foi uma plataforma que me fez olhar a igreja como um todo, a igreja brasileira. A igreja nas nações era uma coisa que eu não pensava antes de estar na Jocum. Então, a Jocum me deu, vamos pensar assim, me deu muitas coisas, dentre elas, uma perspectiva para as nações, né? Desse evangelho que precisa tocar nações. E aí, depois eu volto para a minha cidade, né? Não estou mais em Jocum, volto para a minha cidade, trabalho com a igreja local, mas Deus sempre chamando para ir às nações, para ministrar em outras igrejas, enfim. Aí o Senhor mesmo foi trazendo um ministério muito local e translocal, né? Trazendo para outras nações e tudo mais. E depois eu volto a Jocum, depois de alguns anos, né? Mas agora com o desafio de ajudar no treinamento desses jovens de hoje, né? E dentro dessa perspectiva da preparação para os últimos dias, né? Então, eu acho que esse tem sido atualmente o meu foco ministerial e ministração em outros lugares, em outras igrejas, tem sido bem dentro dessa perspectiva. E, na sua opinião, assim, dentro dessa perspectiva, qual tem sido o maior desafio da igreja ter esse coração sacerdotal, ou manter esse coração sacerdotal? Antes disso, acho que é legal a gente falar do que é isso, né? Pode ser? Pode ser. Então tá.
Conta pra gente aí o que é esse Conta pra coração. gente. Então, essa semana toda a gente já está aqui trabalhando essa temática, né? Coração sacerdotal, sacerdócio. E, assim, alguns anos atrás, quando a gente começou a nossa jornada como ministério, no caso, o Voz que Clama, nós iniciamos, justamente por um bom tempo, se debruçando nas escrituras sobre essa ideia do sacerdócio, né? Porque talvez essa noção ela é muito mal interpretada biblicamente, de como seria o sacerdócio de hoje. Às vezes a gente se vê muito repetindo certas formas de viver como igreja, que na verdade são muito identificadas com o sacerdócio da primeira aliança, e biblicamente a gente vai ver claramente que o sacerdócio mudou, né? E o que seria esse sacerdócio? A gente precisa se questionar. É um assunto da Bíblia, está lá só na história do povo judeu. Não, não está. A gente está falando de um ofício que sempre existiu e vai existir para sempre. Que dá uma ideia que está longe, né? Que já passou, que não já existe passou, mais. ou alguma coisa, sei lá, que talvez a gente não se identifique com o assunto, como igreja. Eu não sei, assim, mas ao meu ver, na minha opinião, né, humilde opinião, me parece que não é um assunto que a gente se debruça muito como igreja. Sim. Ou então, quando a gente fala, talvez a gente associe a questões que, de fato, não representam a ideia de sacerdócio bíblico. O que eu quero dizer com isso? O sacerdote do lar, sabe? Essa ideia de que o sacerdócio estaria apenas sobre o marido, o marido na casa, o pai. E biblicamente isso está contido? Tá. Mas sacerdócio não é só isso. Sacerdócio se estende para algo muito além disso, como também o sacerdote da igreja, sabe? Essas perspectivas que a gente foi criando com os anos, né? E ficou reduzido. Eu não digo que isso esteja errado, mas é reduzir o assunto. Quando, na verdade, a gente vai ver na história a reforma propondo o sacerdócio de todos os santos. Uau! Né? E a gente... O que é isso, né? Será que a gente se debruça sobre essa realidade como igreja? Em mostrar e apontar para as pessoas que elas têm uma responsabilidade sacerdotal de ministrar a Deus? Ou elas ainda dependem de entre aspas, Moisés, sabe? Ou elas ainda dependem de uma entidade religiosa, vou chamar assim, que é através dele que eu acesso Deus, e não através do Cristo, o sumo sacerdote da nova aliança. Então, essa aula, ela busca, primeiro, a gente entender o que é o sacerdócio desde o período adâmico, desde o Éden, que havia sacerdócio no Éden. Eles ministravam a Deus, e aí a ideia da palavra, né, do nome sacerdote significa ministro governante. Então, eles já estavam lá, eles ministravam a Deus. A terra foi dada a eles para eles governarem, guardarem, cultivarem a terra, e Deus não mudou de ideia. Deus continua insistindo com isso. Depois, Deus institui um sacerdócio, que é o sacerdócio levítico, né, sobre a ordem de Arão. Tinha um sentido, era um sacerdócio provisório que apontaria a primeira vinda, né, homens que serviriam a Deus. E aí eu trabalho muito com a ideia de que o sacerdócio, ele é... Deixa eu explicar aqui, deixa eu pensar em umas palavras, né? Por ele ter como essência e fundamento guardar a terra, a gente já está dizendo que sem sacerdócio a terra seria extinta. O que mantém a humanidade existindo é porque o Senhor levantou em todas as épocas da história da humanidade sacerdócio. Eu sei que é um pouco radical pensar assim, né? Mas quando eu olho para as Escrituras e a gente entende o que significa o sacerdócio, que é ministrar a Deus, e Deus manter essa relação, é o que mantém a existência da humanidade até que se cumpram todas as coisas planejadas por Deus para a humanidade. Se não houvesse sacerdócio, não haveria existência humana. Sei lá, bem radical pensar assim, mas é. Voltando para a pergunta. Vai. Aí, a gente deu essa explicação porque a Ana está dando a aula aqui na escola EDOI.
Então, ela tem a semana toda falando sobre esse assunto. Então, era necessário ela trazer um pouquinho do que ela está compartilhando para a gente entender por que eu fiz essa pergunta. Se é, na sua opinião, como é que você vê a igreja, né, hoje? É possível ela manter isso? Você enxerga a igreja mantendo esse sacerdócio? Ou é possível ela manter isso? Qual a sua opinião sobre a igreja e o sacerdócio? Eu poderia a gente pode pegar alguns pontos. Eu acho que voltando, né, uma das coisas que eu falei, talvez haja um desentendimento dessa realidade. Eu acho que a falta de conhecimento, né, sobre isso, sobre essa posição, sobre o que isso implica na nossa vida, né? O que é que essa ideia de sacerdócio não é um estudo, como a gente falou, alguma coisa distante, mas é algo prático do dia a dia. O quanto a gente, por talvez não conhecer e não trazer isso para uma realidade da vida diária, essa coisa fica só nos centros de estudo. Quando eu for estudar o Antigo Testamento, eu estudo sobre o tabernáculo de Moisés, sabe? Sim. E eu acho que falta a gente conectar isso a uma realidade da vida. A gente explicar para as pessoas o que é uma vida sacerdotal. E o que é uma vida sacerdotal? Explica para a gente. Vamos lá. E aí o desafio, né? O desafio de tentar explicar isso em pequenas palavras num podcast. Vamos lá. O que a gente poderia sinalizar como uma vida sacerdotal? Porque eu acho que é uma pergunta que a gente precisa fazer, que Hebreus responde, de certa forma, quando ele diz assim, todos aqueles sacrifícios que eram feitos no tabernáculo de Moisés, eles não desapareceram, mas a partir do sumo sacerdote Jesus, eles se tornaram algo a partir do coração, do homem interior. Que aí a gente vai lá para Paulo falando sobre os sacrifícios de louvor. A gente vai lá para Romanos 12:1. Ofereçam seus corpos como culto ao Senhor, racional, né? Santo, puro, agradável a Deus. Então, a gente começa a conectar esses textos e entender que eles estão falando de um sacerdócio que precisa ser vivido e exercido hoje, já que o turno sacerdotal de Israel aponta para a primeira vinda, o que a gente trabalha de entendimento? Que o turno sacerdotal da igreja hoje aponta para a segunda vinda. Então, a gente conecta, quando eu falo esse entendimento, essa prática da vida de serviço e adoração 24/7. E aí é onde eu aponto para a ideia de um sacerdócio, que eu chamo de sacerdócio da vida integral. Se o sacerdócio hoje é interno, ele não é mais exterior, ele não é mais a partir de atos externos, mas a partir de atos internos de arrependimento, de rendição de coração, que é onde a lei estaria no meu coração, regulando desejos e intenções do coração, e aí a gente está falando de sacerdócio, de ministrar a Deus a partir de quem eu sou e de como eu vivo. Na prática. Da vida. Uau. Me tornando um outro tipo de gente. Me tornando, dia após dia, mais parecido com Jesus. Aí a gente vai bater nessa tecla. Transformado, Paulo fala isso, né? Tirando os véus do entendimento, para que vocês sejam transformados segundo a imagem de Cristo. Então, a gente está falando de santificação? Tá, porque santificação é separação. E o sacerdócio fala disso. Sacerdote é aquele que é separado. Está lá, santidade ao Senhor. Desde Moisés, isso não muda no sacerdócio da nova aliança. Então, na realidade, isso aumenta. Isso amplia. Né? Amplia, isso né? aí. Então, e isso amplia para o homem interior. Que é o que essa aula, assim, ou esse assunto, para mim, que é o que precisa mudar a nossa visão e a nossa forma de pensar isso, e aí, por isso pode se tornar atual. É que eu não estou buscando a santidade e odiar o pecado, ou viver uma vida de busca ao Senhor, porque eu frequento uma igreja local só. Porque eu vou todo domingo numa igreja. E aí minha vida é dividida, sabe? Entre aquele cara que é crente e vai para a igreja todo domingo e o cara que vive, entre aspas, a vida secular.
Quando a gente tem um entendimento sacerdotal de que há um sacerdócio ao qual eu sou responsável, que é o sacerdócio de Cristo, ele, o sumo sacerdote, toda a minha vida está diante dele. Não tem a ver com eu ir no culto no domingo à noite, tá, galera? Isso só é a congregação dos santos. Tem a ver com um sacerdócio que é coletivo, porque o sacerdócio nunca é individual, mas que é de todos os santos, né? Trazendo o mote da reforma. Mas a ideia de que eu exerço uma vida sacerdotal integral, tudo. Meu casamento, meu trabalho, minha congregação, minha vida comunitária, da igreja local, escola, faculdade, eu tenho uma consciência de que eu estou diante do trono da graça. E a minha vida como um todo, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tem a ver com ministrar a Deus. Tem a ver, aí a gente pega Paulo falando, né? Fazei tudo para a glória de Deus. É fazer tudo, é tudo mesmo. Ele não está falando fazer cultos de adoração para a glória de Deus. Ele está falando fazer tudo. É tudo, tudo na vida. Então, se a gente olha também para a vida dos primeiros cristãos, a gente vai ver isso com muita facilidade. Ana, como você está falando dessa vida sacerdotal no nosso dia a dia, explica um pouco mais para a gente como isso é possível. Sim, vamos lá. Quando Jesus propõe uma vida sacerdotal, porque ele propõe, ele enquanto sumo sacerdote e nós todos, né, todos os santos como sacerdócio, vivendo um sacerdócio, que eu estou chamando aqui sacerdócio da vida integral, é uma nomenclatura que eu faço, não está na Bíblia, você não vai achar isso na Bíblia, ok? Mas Jesus propõe, ali no Sermão da Montanha, ele faz uma releitura da lei. E em Mateus, né, nos Evangelhos, ele vai propor que toda a lei ela pode ser resumida em 2 mandamentos. Então, se a gente pode pegar o ensino de Jesus e trazer para a vida prática, vamos lá. Isso seria um coração sacerdotal, que é aquele que se importa com o que Deus quer, do jeito que Deus quer, dentro do plano e da agenda de Deus, ok? Esse é um coração voltado para essa realidade. Eu vou aplicar isso em tudo na minha vida. O que eu chamo de em tudo na minha vida? Eu não vou viver uma vida alheia à vontade de Deus. Eu me importo com o que Deus pensa. E mais do que isso, que é o desafio que a gente está fazendo aqui na aula da Jocum e na preparação de pessoas para os últimos dias, de um tipo de gente que aplica as verdades de Cristo de uma forma tão radical que é capaz de morrer, de amar mais a vida de Cristo. E aí a gente está falando do primeiro mandamento, amar a Deus de todo o coração, com todo o seu entendimento. Um tipo de gente que vive essa realidade no dia a dia da vida. Ela não precisa, por exemplo, estar numa Jocum ou numa missão. Se ela tiver que estar, amém. Essa é a vontade de Deus. Mas você pode ser esse amante radical, eu vou chamar assim, de Cristo, e sendo um sacerdote, oferecendo sacrifícios vivos a Ele no seu trabalho. E isso significa que eu vou me importar com o que Ele se importa. Então, eu não vou ser um bom marido porque legalmente eu tenho que ser um bom marido, sabe? Eu não vou ser uma boa esposa porque eu tenho que ser submissa ao marido, porque Efésios diz. Não, eu entendo que tudo isso tem a ver com o sacerdócio que eu ofereço a Ele. Eu ministro a Deus. Sendo. Isso aí, exatamente. Eu ministro a Deus sendo. Eu dou glórias a Deus na vida diária. Eu dou glórias a Deus quando eu saio de manhã para trabalhar. E não é porque eu boto um louvor no fone de ouvido e começo a cantar que eu estou ministrando a Deus. Parece que é só isso, né? Parece que é só isso. E a gente associa a só isso. Não, eu ministro a Deus quando, por exemplo, eu dou um lugar na fila para uma pessoa. Uau! Eu me humilho. Quando eu vejo alguém subir na minha rua com um monte de sacola e eu corro e digo assim, eu posso te ajudar? Eu estou sendo Cristo ali.
Eu estou servindo essas pessoas. Assim como Jesus fez. O sacerdócio de Jesus era prático. Não era dentro do templo. Aonde era o sacerdócio de Jesus? Era com a viúva, era com o pobre, era com... Vamos falar, cita aí todos. O cego. O cego. Era servindo, era no meio do povo. Era dando a túnica, ou seja, abrindo mão de si para o outro. Tudo isso está diante da gente todos os dias. Todo dia. Lembrar da mulher ali no. Fala. A mulher, quando ela vai buscar água, né? O Jesus encontra ela ali. O Jesus que estava ali meio-dia para encontrar com a samaritana. O Jesus que estava passeando em uma mulher do fluxo de sangue. A gente olha isso como milagres, mas eu olho isso como o sacerdócio dele. Ele estava vivendo no meio do povo, com o povo, e ministrando a Deus com tudo isso. Em uma prática diária. Uma prática diária. Porque os eventos vão acontecendo no dia a dia. Isso aí. De forma comum, ele para... De forma comum, você pode ser humilde de coração. De forma comum, você pode ser perdoador. De forma comum, você pode ser um pobre de espírito. Sabe o que eu estou pensando aqui? Na dona de casa. Porque a gente falou da esposa, a gente falou do marido. E aí eu fiquei... Na hora me veio aqui um pensamento sobre aquela dona de casa. Que ela organiza a sua casa não só porque ela precisa que o marido chegue em casa e a sua casa esteja organizada. Né? Mas ela cumprindo aquele cuidado, aquele zelo. Então, assim, me veio bem essa prática diária, né? Pensando na mulher, né? O marido sai, ela trabalha. Ela adora o Senhor fazendo isso. Uau, isso é comum. Parece que é tão longe, né? Não é. Parece que precisa ter algo específico ou toda uma celebração para isso acontecer, porque a gente está dentro daquele pensamento... como você começou falando, né, sobre às aquele vezes pensamento muito religioso, né? Mais formal, sendo que isso está no dia a dia. E Jesus fez isso, né? Você está trazendo aí para a gente essa visão que está lá na Bíblia, no dia a dia, Jesus exercendo esse papel sacerdotal, ministrando a Deus com a vida dele, praticando, curando, estando com pessoas, não deixando que aqueles valores, aquelas leis da época, mas ele vai lá e fala, eu vim para você também. Isso. Então, isso é bem mais comum do que a gente possa imaginar, né? É prático, é do dia a dia, é ser Cristo. No fim das contas, a gente está falando disso. Eu sei que a gente está usando palavras, sacerdócio, palavras que parecem muito complexas, mas... Vamos olhar um pouco além da complexidade e entender que há um convite para que a gente exerça um sacerdócio diário e prepare o caminho para a volta de Jesus. Assim, sendo Cristo. Há pequenos cristos. E aí, se a gente puder falar para a igreja, voltando à sua pergunta lá atrás, né? Essa igreja que precisa voltar para esse lugar, sabe? Um lugar de ser igreja no dia a dia da vida. Um lugar de ser discípulo de Cristo no dia a dia da vida. Aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz. Aquele que está disposto a repetir, a imitar Cristo. Então, no fim das contas, a gente está olhando para essa realidade. Quando a gente fala de sacerdócio, de ministrar a Deus através de quem Jesus é, que é o sumo sacerdote, nós estamos falando de uma vida diária, sim, de santificação, de pureza, e tudo isso não tem a ver com um legalismo, mas tem a ver com um lugar de prazer diante de Deus. E também trazendo não só a igreja, o templo, né? Está trazendo a igreja... a igreja do que é a igreja, né? Aí a gente vai para outro assunto. É porque eu penso, um puxa o outro. Um vai puxando o outro, né? Porque a gente não está falando da igreja para a gente não... é a igreja do domingo. A gente está falando da igreja... Eu, você... Pessoas, relacionamentos entre pessoas. E a gente precisa exercitar isso. A gente glorifica a Deus quando a gente perdoa o nosso irmão. A gente exerce sacerdócio quando a gente ama.
A gente exerce sacerdócio e glorifica chorar, a Deus. viu, gente? Vou chorar. Quando a gente estende misericórdia. Quando a gente perdoa, já falei. Enfim, sabe? Trazer isso para uma realidade de vida diária. O mundo precisa disso. O mundo precisa de uma igreja sacerdotal. E já que você está falando do mundo, qual a mensagem você deixaria? Você, assim, Pro mundo, de encorajamento. Para o mundo é uma Assim, mensagem quem grande, né? Vai assistir. Que o vídeo alcance, né? O mundo. O mundo é muita gente, eu não faço ideia. Mas, assim, qual a mensagem de encorajamento você deixaria, assim, para jovens, para aonde chegar esse alcance, aqueles que serão alcançados assistindo? A mensagem que eu deixo para vocês, galera, essa sou eu, falo assim mesmo? Nós estamos precisando de um tipo de gente que vai revolucionar a história, não porque vai fazer grandes eventos e campanhas e etc., mas é um tipo de gente que no dia a dia da vida vai ser igual a Jesus. E por ser igual a Jesus, nós vamos revolucionar a forma de viver do mundo. O mundo vai olhar para a gente e vai dizer, você é diferente. Mas não é você é diferente porque você é cheio de rituais religiosos, legalistas, que você cumpre. Mas você é diferente porque você se humilha. Você é diferente porque você dá a outra face. Você é diferente porque você divide sua túnica. Você é diferente porque você olha para mim. Talvez hoje, falando no geral do mundo, as pessoas elas vivem encarceradas no individualismo, no egoísmo, né, muito intenso, cada um vivendo para si, querendo para si. E talvez o grande movimento que a igreja pode fazer é amar o seu próximo, amar a Deus e amar ao próximo, de forma real. Não trancafiado nas nossas caixinhas, que eu chamo de caixinhas, né? Que a gente cria para a gente. Mas a gente oferecendo ao mundo um amor que eles nunca viram, um amor que eles nunca presenciaram. Amém. Sabe, eu teria assim uma série de testemunhos para contar do quanto isso é possível na vida do dia a dia. Olhar para o próximo, cara. Sabe? Sair da nossa realidade individualista. E aí, tá vendo? A gente vai falando de um monte de coisa. Então, e olhar para o outro, oferecer ao outro um amor que ele nunca cessaria. Então, a igreja viver sacerdócio tem a ver com isso. Eu poderia dizer que a primeira igreja, lá, Atos 2, ela é um exemplo dessa realidade. E aí o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Todos olhavam para como eles viviam e eram atraídos. Eu acho que se a gente pode pensar num encorajamento para a igreja, é esse. Nós precisamos mostrar ao mundo como é viver Cristo. Uau! Uau, Ana. Gente, eu fico aqui querendo chorar, né? Dar um grito, não sei você quando assiste, mas eu fico realmente assim, meu coração fica ardendo por isso, né? Porque é algo palpável, é algo que eu consigo viver no meu dia a dia, mas exige também de mim uma entrega para querer viver isso, né? Na verdade, Ana, eu preciso deixar isso diário no meu dia a dia e na vida normal, nas coisas mais simples. Eu preciso expressar o Senhor e ministrar Ele com aquilo que eu faço. Então, meu coração fica queimando mesmo, assim. E realmente sempre é um prazer ouvir a Ana falar. Hoje eu estava ouvindo ela mais cedo e ela estava falando sobre Pedro, né? E ela está falando aqui, eu estou aqui, Pedro. Não vai falar citar Pedro, né? Como foi possível naquela conversão de Pedro ali, o Senhor alcançando o coração de Pedro, a uma entrega de uma vida, assim, né? De um homem que praticamente nega Jesus e faz... quando a gente lê, fala, não, Pedro negou Jesus e todo errado. A gente vê todo o primeiro passo, o segundo passo da história de Pedro, mas a gente vê Pedro falando, não, eu preciso viver isso. E o Senhor entrega a sua vida para viver o Senhor de uma forma possível. Sim. De uma pessoa que tinha tudo para não ser, tinha tudo para não viver aquilo, né? Então eu realmente fico muito grata a você, Ana. Se quiser deixar mais alguma mensagem sobre isso para nós.
Não, eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. E vem para a Jocum, você vai ouvir mais esse assunto. Vem fazer ETED. Eu vendendo o jabá da Jocum. Dói. Vem fazer ETED. Vem para a Jocum Sion. Mas, enfim, estou à disposição, né, para continuar aqui com vocês, ministrando aulas. E você que quiser conhecer mais sobre o Ministério, a gente está lá em Niterói, Voz que Clama. Entre em contato conosco, vai ser sempre um prazer. A única coisa que eu posso dizer, tá? Última coisa, né, nesse podcast. Gente, muito obrigado. A gente vai deixar o @ da Ana, o endereço, tudo direitinho lá, escrito para vocês entrarem, curtam a página dela, conheçam o projeto, conheçam essa mulher incrível, que eu tenho um prazer de conhecer. E acrescentou muito e vem acrescentando muito na minha vida, então vale muito a pena. E se você tiver a oportunidade, passe sim lá na Voz que Clama. Vai ser um prazer. Será um prazer para a Ana receber vocês. Tá bom? Um beijo, fique com Deus, que o Senhor os abençoe. Tchau, pessoal. Um abração para vocês. Até a próxima.